A maior parte dos cristãos não se interessam em ler os profetas, justamente porque eles não entendem ensinos fundamentais para essa compreensão. O profeta Jeremias, o profeta Isaías, profetizaram muito mais para o período da igreja, para as promessas para o Israel da promessa, do que propriamente para o Israel da época deles. Deus usa muito os profetas para falar com a igreja. Só que você precisa fazer as conexões corretas para não pensar que o profeta Jeremias, por exemplo, está falando apenas com o Israel da época dele. Nós vamos continuar meditando em Jeremias capítulo 30, nós vamos ler hoje a segunda parte, né? Nós vamos fazer hoje a segunda parte, por isso eu peço para que você esteja com sua Bíblia na mão, e se você não assistiu ao vídeo anterior, assista para ter uma melhor compreensão desse vídeo aqui, combinado? Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Deus dá a profecia para o profeta Jeremias. Ele lança a palavra e inicia essa palavra falando com o Israel da época dele. E essa mensagem, essa profecia, ela ganha uma proporção e nós vamos ver que essa profecia ela vai para o período da igreja. Você que conhece o ensino das duas casas de Israel já sabe muito bem o que isso significa. E você que não conhece, assista aos vídeos que eu deixo os links aqui na descrição desse vídeo aqui, que são estudos que fazem conexões para que você entenda que Deus, ele usou o profeta Jeremias para falar muito mais com a igreja. Vai lá comigo então, agora, segunda parte, Jeremias capítulo 30, nós vamos ler a partir do versículo 16 e vamos até o versículo 24. Versículo 16 diz assim: Por isso, todos os que te devoram serão devorados, e todos os teus adversários serão levados, cada um deles para o cativeiro. Os que te despojam serão despojados, e entregarei ao saque todos os que te saqueiam. Primeiro, queridos, nós precisamos lembrar do vídeo anterior que Deus ele está dando a promessa para o Israel da época de Jeremias e ele expande essa profecia, dizendo que aqueles que descendem das duas casas de Israel são aqueles que vão herdar as promessas que foram feitas a Abraão, Isaque e Jacó. Só que o Israel da época de Jeremias estava desviado dos caminhos do Senhor. O Reino do Sul estava ali prestes a sofrer com o cativeiro babilônico, e o reino do norte, as 10 tribos, o reino de Efraim, o reino de Israel, era justamente aquele reino com as 10 tribos que tinha já sido tomado pelo cativeiro assírio. Tinha ali aproximadamente 200 anos que o reino do norte, o reino de Efraim, tinha sido tomado pela Assíria. Só que Deus estava, através do profeta Jeremias, dizendo: calma, eu vou restaurar eu vou restaurar as duas casas de Israel. Mas antes, eu preciso promover um julgamento, vocês vão sofrer com feridas, porque o reino do sul, o reino do norte, vocês pecaram contra mim. O reino do norte foi tomado primeiro pela Assíria e sofreu ali com o cativeiro assírio. Foram as primeiras feridas. Depois o reino do sul foi tomado pelo cativeiro babilônico, você conhece muito bem a história, você conhece muito bem a invasão de Nabucodonosor, que rendeu ali palavras fortes ao próprio profeta Jeremias no livro de Lamentações. Quando nós vemos esses dois cativeiros promovidos, o reino do norte nunca mais se tornou um reino, nunca mais voltou a existir, até Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário, e o reino do sul foi preservado, ainda que com resquícios em seus reinados, mas por causa da promessa feita a Davi. Deus fez uma promessa a Davi que não faltaria sucessor ao trono de Davi. E aí, desse reino do sul, do reino de Judá, veio o leão da tribo de Judá, que reinará sobre as nações no reino milenar. Então, nós estamos vendo aqui Jeremias dando a profecia para o Israel da época dele, dizendo: vocês vão sofrer com feridas. Olha o versículo 17. Porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor, pois te chamaram a repudiada, dizendo: é Sião. Já ninguém pergunta por ela. Então, queridos, nós vemos aqui, mais uma vez, Deus falando: olha, você será chamada de repudiada. E mais uma vez eu cito aqui o livro do profeta Oséias, porque esta que foi repudiada, ela é chamada de não meu povo, ela é chamada daquela que seria a desfavorecida.
Mas Deus usa a boca do profeta Oséias para dizer: aqueles que foram chamados de não meu povo, agora serão povo de Deus, serão chamados de servo do Deus vivo. Nós vemos a linda promessa, nós vemos os lindos acontecimentos ali no profeta Oséias, quando aquela que tinha se prostituído, abandonado os caminhos do Senhor, o povo de Israel da antiga aliança, que restauraria a aliança por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Deus faz uma promessa, e nesse versículo que você está vendo aí, ele cita quê? Ele cita Sião, que é o monte referência, o monte Sião é o monte referência para falar da nova aliança. O monte Sinai é o monte referência para falar da antiga aliança, e quando o monte Sião é citado, para fazer referência às promessas futuras. A nova aliança está sendo estabelecida no monte Sião. Nós somos o povo de Sião, nós somos os filhos de Sião. Olha o versículo 18. Assim diz o Senhor: eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó, e me compadecerei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre o seu montão de ruínas, e o palácio será habitado como outrora. Muitos não vão compreender esta profecia que está registrada neste versículo 18. Por quê, queridos? Porque a cidade de Jerusalém, que nós conhecemos hoje, as tendas de Jacó, que nós conhecemos hoje, como uma nação próspera, como uma das nações mais bem-sucedidas do mundo e da história da humanidade, com muita tecnologia. Israel hoje é referência em tecnologia, é referência em armamento de defesa, em armamento de guerra. Israel hoje é uma das nações mais caras para se viver, é uma cidade, é uma nação próspera. Agora, essa cidade será cercada e será destruída novamente, porque as profecias dizem que vai acontecer a angústia de Jacó. No período da grande tribulação, aquela região de Israel será o ápice da perseguição, será o ápice da afronta do anticristo. E quando, queridos, aquela cidade for destruída, Deus estará restaurando a cidade literalmente, não é só uma restauração espiritual, porque Deus tem promessas literais para aquela terra. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ama Jerusalém, e Ele estará reinando daquela nação, porque essa é uma promessa que está em quase todos os profetas. Muitos pensam que vão morar no céu e Jesus Cristo estará reinando no céu, quando na realidade Ele estará reinando aqui na terra. É claro que nós teremos os corpos glorificados, nós seremos semelhantes ao nosso Senhor. Restarão nações que vão estar aqui nessa terra não glorificados. É só você ver mais uma vez Miqueias capítulo 4, mais uma vez os últimos capítulos de Isaías, Isaías 64, 65, 66, Isaías capítulo 11, capítulo 2, se eu não me engano, nós vemos várias referências nos profetas sobre os santos herdando a terra e as nações que restarão aqui, porque elas subirão de ano em ano para celebrar a festa dos tabernáculos. Olha só o versículo 19. Sairão deles ações de graças e o júbilo dos que se alegram, multiplicá-lo-ei e não serão diminuídos, glorificá-lo-ei e não serão apoucados. Está falando o quê, queridos? Sobre essa herança maravilhosa, os povos que serão herança, que serão multiplicados e que vão estar subindo de ano em ano para adorar a Deus. Vão existir muitas nações que serão regidas por Jesus Cristo e pelos reis e sacerdotes, que é a igreja, os santos que serão glorificados. Olha o versículo 20. Seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será firmada diante de mim, e castigarei todos os seus opressores. Queridos, o que são os filhos que serão como na antiguidade? Como que eram os filhos na antiguidade? Quando ele está falando de antiguidade, ele está falando na época em que os homens, os seres humanos, viviam muito. Você lembra? Nós vamos encontrar vários registros dos povos antigos que viviam 700, 800, 900 anos. Nós vamos ver várias referências de que no reino milenar vão existir nações. E o texto, se eu não me engano, é Isaías, eu vou deixar a referência aqui. Isaías, Miqueias também, Miqueias fala muito do reino milenar. Que as nações, não os glorificados, porque os glorificados não casarão, não se darão em casamento, nós estaremos com nossos corpos glorificados em um estado eterno, mas as nações vão viver como nos dias da árvore. Você vai ver o profeta Isaías também dizendo, nós vamos ver o profeta dizendo que aqueles que estiverem no reino milenar e aqueles que morrerem com 100 anos morrerão ainda jovem. Aqueles que pecarem, que eles vai existir pecado no reino milenar. Isso não é o que eu acho, não é uma teologia nova, está na palavra de Deus e eu vou deixar aqui todas as referências.
As nações serão como na antiguidade. Aqueles que sobrarem, que não forem glorificados, as nações que não fizeram aliança com a besta, as nações, como está escrito aí no texto, que não fizeram aliança com a besta, que não sofreram no vale do Armagedon, porque Jesus Cristo estará pisando as nações no lagar de sua ira. Essas nações que ficaram ali no meio do caminho, não foram servos do Senhor, não são os eleitos do Senhor, mas também não fizeram aliança com a besta. São aqueles que restarão e estarão sendo regidos por Jesus Cristo e a igreja, os reis e sacerdotes do Senhor. Olha o versículo 21. O seu príncipe procederá deles, do meio deles sairá o que há de reinar. Falo-ei aproximar, e ele se chegará a mim. Pois quem de si mesmo ousaria aproximar-se de mim? Diz o Senhor. Queridos, da onde que saiu o Messias? Ou da onde, eu acabei até falando, né? Mas da onde sairá aquele que vai reinar sobre as nações? Da onde sairá? Da onde saiu? Do reino de Judá, do Israel da época do profeta Jeremias. Só que ele diz, ele vai se aproximar de mim. Mas espera aí, quem ousaria se aproximar do Senhor? Queridos, somente Jesus Cristo viu a Deus. O próprio Senhor Jesus, ele diz, eu sou aquele que desci do céu. Somente ele teve face a face com o Senhor. Ele é o próprio Senhor. O Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é aquele que veio da tribo de Judá, que se tornou o leão da tribo de Judá, e ele é o único que se aproximou do Senhor. Nenhum ser humano pode ver o Senhor, porque aquele que ver a face do Senhor morrerá. Agora, o que se aproxima do Senhor é o que vai reinar sobre as nações. Olha o versículo 22. Vós serei o meu povo e eu serei o vosso Deus. O povo de Israel, o povo do Israel literal, será povo do Senhor. A nação de Israel vai existir, só que aqueles que receberem Jesus Cristo como Senhor e Salvador serão reis e sacerdotes. Aqueles que não forem reis e sacerdotes serão parte das nações que estarão servindo a Deus como nações não glorificadas. Olha o versículo 23. Eis a tempestade do Senhor, o furor saiu, e um redemoinho tempestuou sobre a cabeça dos perversos. A tempestade do Senhor é justamente os primeiros sinais que vai acontecer no período das dores de parto. A igreja estará gerando um milagre, sofrendo com dores de parto, só que vão existir tempestades, que é o que Deus estará promovendo, as maravilhas, as catástrofes sobre as nações nos 3 anos e meio finais, porque as testemunhas estarão pregando, profetizando, e os cálices da ira estarão sendo derramados sobre essa terra. A igreja não sofre com a ira, a igreja não sofre com a tempestade, a igreja apenas sofre com a perseguição do anticristo. Olha o versículo 24. Não voltará atrás o brasume da ira do Senhor, até que tenha executado e cumprido os desígnios do seu coração. O que é o brasume da ira do Senhor? É justamente este fogo que estará incendiando as nações. A ira do Senhor começará nos 3 anos e meio finais da última semana de Daniel. Nos 3 anos e meio finais da grande tribulação. Só que a igreja não sofre com a ira do Senhor. As catástrofes, todas aquelas profecias e as catástrofes que acontecem na terra, a igreja não sofrerá com essa ira, não sofrerá com essas catástrofes. Só que o grande e terrível dia do Senhor, que é o ápice da ira do Senhor, quando Jesus Cristo vem como aquele que estará pisando as nações, como aquele que vai estar promovendo o juízo sobre a besta, o anticristo, e aqueles que fizeram aliança com a besta, pisando as nações no lagar de sua ira, aí sim vai acontecer a ira do Senhor que vai estar executando sobre os povos que não têm aliança com o nosso Deus. E o final do versículo 24, queridos, é lindo, porque ele diz, nos últimos dias entendereis isto. O que ele está dizendo? Assim como foi dito ao profeta Daniel, em Daniel capítulo 12, dos versículos 8 a 10, o profeta Jeremias também recebe a mesma palavra. Existe um selo, um entendimento que somente a igreja dos últimos dias vai compreender. Deus fechou o selo para várias gerações, para revelar apenas para aqueles que vão viver nos últimos dias. Ele está dizendo, vocês que vão viver os últimos dias, vocês vão entender isso, porque Deus estará abrindo os vossos entendimentos para que compreenda isso. A mesma palavra dada ao profeta Daniel. Daniel queria saber mais a respeito da revelação em relação ao final dos tempos, e Deus disse, não, Daniel, fecha o selo, porque estas palavras é para a igreja ou é para o povo do tempo do fim.
Então, queridos, Deus ele deixou em sua palavra meditações preciosas e muitos servos do Senhor, muitos cristãos piedosos não meditam nos profetas porque pensam que que são apenas palavras históricas, que são momentos históricos e está falando apenas do Israel da antiga aliança. Quando Deus ele nos mostra as conexões perfeitas para que entendamos que os profetas no Antigo Testamento falaram muito mais para o período da igreja. Bom, finalizamos aqui essa meditação de Jeremias capítulo 30. Eu espero que essa meditação tenha abençoado a sua vida. E você tenha a oportunidade de nos abençoar, deixando o seu like, deixando o seu comentário, compartilhando esse vídeo com pelo menos mais uma pessoa, porque essas interações são muito importantes para o avanço do nosso canal, para a divulgação dos vídeos do canal. E você que pode, faça pequenas contribuições mensais. Tem valores bem pequenos aqui, porque através dessas contribuições mensais, se tornando membros do canal, vocês estarão nos ajudando a melhorar a qualidade do nosso canal. Combinado? Obrigado mais uma vez pela sua companhia, que Deus te abençoe poderosamente, e eu estou aqui te aguardando para as próximas meditações.